Olá, pessoal. Boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vendedor, vendedora, a mais uma live. E essas lives aqui dessa semana, aliás, das próximas semanas, tem um objetivo muito específico, muito legal, que é um aquecimento. Cara, nós estamos fazendo um aquecimento para o meu evento, para um evento maior que vem aí logo em seguida, tá? Pô, que evento é esse, Lacau? Já vou te falar, já vou te contar. Por quê? Tudo isso, tanto esse aquecimento, quanto esse evento que vem agora em breve, que vai estar entrando no ar em breve, aí já vou te contar particularidades, tem como principal objetivo ajudar você, vendedor, você, vendedora, a bater suas metas de vendas, aliás, bater qualquer meta de vendas e, cara, apontar, entrar no trilho para se tornar o campeão de vendas na tua empresa. Legal, não é, cara? Isso aí que é muito legal. Eu faço isso há quase 18 anos e eu vejo o brilho nos olhos, eu vejo a felicidade, eu recebo mensagens todas as semanas sobre a quantidade de satisfação, sobre o quanto os vendedores amam essa ajuda, amam essa contribuição e o quanto isso tem transformado positivamente a vida deles. Legal? Bom, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar então. Como assim, né? Eu sou Alexandre Lacava. Como é que você faz tudo isso? Eu sou Alexandre Lacava, eu sou um treinador, palestrante, mentor, coach, escritor. Escrevi o best-seller 7 Passos para ser um líder de vendas e há aproximadamente 18 anos eu venho contribuindo, venho ajudando milhares de vendedores em centenas de empresas, as maiores empresas do Brasil, fora também, a conquistarem suas vendas e baterem as suas metas de vendas, se tornarem campeões de vendas nas suas empresas, cara. É legal, né? Muito interessante, cara. Adoro fazer isso. Amo fazer isso. Essa é a minha missão de vida. E curto muito as pessoas, os vendedores e vendedoras que também se beneficiam, que enxergam que aí tem uma grande oportunidade, uma alavanca para poder definitivamente ajustar, consertar alguns pontos aí no seu dia a dia como vendedores, como vendedoras e virar a chave e desbloquear os resultados que fazem bater qualquer meta e se tornar um campeão, uma campeã de vendas aí na tua empresa. Legal? Bom, como eu falei para vocês, essa live é uma live de aquecimento. Vou trazer um tema super interessante, daqui a pouco eu vou comentar com vocês qual é. Quem já viu meus stories no Instagram sabe do que se trata, mas o que é esse evento? Por que esse aquecimento? Para que evento? Que evento é esse, Acaba, cara? Deixa eu te falar, entre os dias 10 e 14 de outubro, mês que vem, daqui a pouco está aí, mais ou menos daqui uns 15 dias, 20 dias, entre o dia 10 e 14 de outubro, vai estar acontecendo o VBM, cara. O que é o VBM? O VBM é o evento Vamos Bater Meta. Vamos Bater Meta, cara. O próprio nome já diz, né? É um evento, é um curso que vai abranger esse período de 10 e 14, cara, 100% online, ou seja, você só precisa de uma internet legal, de um computador, ou então do teu telefone celular para acessar ele. E o mais legal, cara, é 100% gratuito, zero de investimento, zero de custo, para que você já possa adquirir, atualizar novas técnicas de vendas, entender quais são os principais erros, descobrir quais são os principais desafios, para que você também possa bater suas metas de vendas, aliás, qualquer meta de vendas, e se tornar campeão de vendas na tua empresa. Legal, cara? Então, deixa anotado aí, entre 10 e 14 de outubro vai acontecer o VBM. Se você já quiser se inscrever, é o seguinte, tem um link já na minha bio do Instagram, então lá no Instagram, na minha bio, já tem um link, se você quiser já fazer a tua inscrição para o VBM. A minha sugestão é só que você aguarde terminar essa live para poder dar um pulo lá e aí fazer a tua inscrição. Por quê? Esta live não fica gravada. Cara, a gente não deixa as lives gravadas, então, se você perder esse conteúdo aqui, você não vai conseguir mais assistir. E se assistindo ele agora, assim que terminar, você dá um pulinho lá na bio, faz sua inscrição e continua aprendendo, continua mergulhando, descobrindo o que funciona e o que não funciona para que você possa cumprir suas vendas, bater todas as suas metas e ter aquela sensação de se tornar um campeão de vendas da tua empresa. Legal? Muito bom. A live de hoje, o tema da live de hoje é muito legal.
até foi sugerido, foi pedido por um de vocês, um desses milhares de vendedores e vendedoras que me acompanham aí nas redes sociais, e é o seguinte, a pergunta foi, Lacava, como é que eu posso usar os gatilhos mentais para bater minhas metas de vendas? Cara, tinha uma pergunta super interessante, por isso que eu decidi transformar nessa live e compartilhar com vocês aqui agora. Legal? Então vamos falar sobre isso. Como usar os gatilhos mentais para poder bater as metas de vendas. Legal? Então vamos lá. Para poder entrar no tema, é interessante a gente colocar todo mundo mais ou menos na mesma página, né? Que é entender o que são gatilhos mentais. Só para não ficar dúvida para ninguém e eu poder equalizar isso com vocês dentro do meu entendimento, dentro das inúmeras definições que existem, aquela que eu gosto mais, tá? Aquela que vai simplificar o nosso entendimento. Então, o que é um gatilho mental? De uma maneira muito simples, cara. Ele é um estímulo externo, tá? Um gatilho mental, um estímulo externo que atinge o cérebro, ou atingindo o cérebro do ser humano, ou, na verdade, do cliente, é capaz de influenciar essa pessoa diretamente na tomada de decisão dela, tá? Seja essa tomada de decisão consciente ou inconsciente, tá? Muitos gatilhos mentais funcionam no nível inconsciente, mas não só. Algumas pessoas, alguns clientes, às vezes, sabem que você está usando um gatilho mental, ou seja, é consciente, e mesmo assim ele acaba influenciando na tomada de decisão desse cliente. Legal? Então, gatilhos mentais são isso, ou é isso, né? Um gatilho mental, os gatilhos mentais são estímulos externos que influenciam diretamente, impactando o cérebro do ser humano, do cliente, influenciam diretamente a tomada de decisão, né? E ajudam na escolha, na decisão da compra, tá? Seja isso consciente ou inconsciente por parte do cliente. Legal, cara? Isso é um gatilho mental, um estímulo externo. Daqui a pouco a gente vai entender o que é esse estímulo externo. Legal? Vamos lá. O que não é um gatilho mental? Só para deixar bem claro e ninguém confundir, principalmente porque marketing digital tem entrado muito como auxílio às vendas, inclusive o nosso tipo de venda, a venda consultiva, a venda B2B, que é a business to business. O marketing digital tem entrado apoiando muito isso, e essa é uma confusão que surge muito forte no marketing digital, mas que também pode afetar nós vendedores, né? O que não é um gatilho mental? Por exemplo, argumentação. Quando você está fazendo um argumento com o cliente, o argumento em si ele não é um gatilho mental, tá? Por quê? Porque, diferentemente do gatilho mental, o argumento é uma ideia lógica, uma ideia que surge através de um raciocínio lógico que a gente constrói, tá? Com o objetivo de esclarecer ou resolver uma situação ou então uma dúvida com o cliente. Legal? Isso é um argumento. Bacana? Agora, aí vem a particularidade. Embora argumento não seja um gatilho mental, os gatilhos mentais podem ser usados dentro de um argumento, como parte de um argumento, para gerar esse efeito de influência e, consequentemente, tomada de decisão dos clientes. Legal? Interessante isso, né? Então, são coisas diferentes, mas uma compõe a outra, né? Gatilho mental, um estímulo externo, argumentação, uma ideia construída através de um raciocínio lógico, que pode ter como auxílio, que pode ter como, vamos dizer assim, fortalecedor, sabe, para dar uma bombada naquele argumento, um gatilho mental, tá? Que facilita esclarecer uma dúvida ou então ajudar o cliente a tomar determinada decisão. Legal? Os gatilhos mentais são muito interessantes, cara. São um tema hoje bastante até difundido, bastante comentado, bastante ensinado. Principalmente depois que o marketing digital chegou com força no mundo. Então, devo estar falando aí algo em torno de 2012, 2013, 14, e aí agora cada vez com mais força. Mas essa história de gatilhos mentais, cara, ela é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Aliás, quando a gente estuda sobre isso, a gente vê que, cara, lá nos anos 30, lá nos anos 40, lá nos anos 50, os autores, eles, de certa forma, autores de livros, consultores, mentores, eles já se utilizavam desses estímulos externos
para poder aumentar a sua capacidade de influência, o seu poder de persuasão, que eles queriam levar para os leitores, para as pessoas, para as empresas, para aquelas pessoas das quais eles queriam ajudar, eles queriam contribuir. Tá? Então, a gente já tem, é fácil levantar algumas referências, década de 40, década de 30, 50, aonde a gente já percebe os gatilhos mentais funcionando. A única diferença é que nessa época eles não eram chamados de gatilhos mentais. Tá? Nessa época eles não vinham com essa conotação. Por isso que, quando você pergunta para algumas pessoas, elas acham que é alguma coisa muito recente. Na verdade, não é. Tá? É bem antigo. Eu acabei conhecendo os gatilhos mentais, cara, muito interessante. Antes mesmo de eu entrar em vendas. Antes de eu cair em vendas. Quem conhece a minha história sabe que eu caí no mundo de vendas em 2005, né? Foi 2005 que eu descobri esse universo de vendas. Até então eu não trabalhava com vendas. Aliás, eu achava que não trabalhava com vendas. Eu já trabalhava, só não sabia disso, tá? Mas foi o seguinte, eu conheci por volta dos anos 2000, ali mais ou menos em 2000, 2001, eu acabei conhecendo esse tema e me aprofundando nele. Por quê, cara? Porque eu fui fazer uma especialização. Naquela época, a minha profissão, meu trabalho, meu cargo exigia muito negociação, o tempo inteiro, cara. E negociação foi um tema que eu sempre estudei desde o início da minha carreira como gestor. Começo dos anos 90, me tornei gestor e aí eu já sentia a necessidade de me aprimorar nessa questão de negociação, quanto negociação era importante. E aí foi quando chegou em 2000, eu fui fazer uma especialização na GV, lá na Fundação Getúlio Vargas, cara, principal escola de administração do Brasil, né? E aí eu fui fazer uma especialização em negociação lá, e durante essa especialização é que eu tomei contato com, propriamente dito, o que a gente chama de gatilhos mentais. Como é que eu tomei contato disso, cara? Através de um autor muito específico, chamado Robert Cialdini, ou Robert Cialdini, porque, né, em inglês seria Robert, mas é Robert Cialdini, através de uma obra do Robert Cialdini chamada Influência e Persuasão, que hoje em dia, aliás, não só Influência e Persuasão, Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, cara, são best-sellers. Assim, cara, todo profissional de marketing digital já leu ou já tem como referência os princípios de influência e persuasão, os gatilhos mentais mundialmente difundidos, mundialmente apresentados, ensinados pelo Robert Cialdini, que eu acho que tem um crédito muito grande, embora ele não tenha inventado isso, mas foi um cara que se aprofundou muito nos estudos e acabou organizando muito bem esses gatilhos mentais, deixando eles de uma maneira clara, simples de entender e, o mais importante, cara, acessível para serem aplicados, tanto em negociações quanto nas vendas. Afinal de contas, né, embora nem toda venda necessite uma negociação, cara, muitas vezes a gente se depara aí com negociações dentro das vendas e até para poder vender a ideia de chegar numa negociação, a gente acaba usando também aí dos gatilhos mentais. Legal? Então foi assim que eu comecei, foi assim que eu tomei contato com essa metodologia, com as técnicas, né, de gatilhos mentais, cara. E, putz, deixa eu te contar, mudou a minha vida, cara. Quando eu fiz isso, quando eu tomei contato com os gatilhos mentais, aprendi o que era, comecei a praticar eles, usar no meu dia a dia, putz, cara, deixa eu te falar, mudou, meu resultado começou a mudar. Os meus resultados, lembra, naquela época eu ainda não vendia, naquela época ou pelo menos achava que não vendia, mas eu usava muito mais para as minhas negociações, cara, e aí a minha capacidade de negociar tudo aquilo que eu era envolvido, eu já era um executivo multinacional, cara, negociava o dia inteiro, 5 dias por semana, cara, um ano inteiro eu estava negociando, cara, a minha capacidade de influenciar as pessoas que estavam naquela negociação junto comigo, a outra parte, enfim, a minha capacidade de influenciar e ajudar a gente a conseguir acordos, resultados
para aquelas negociações que atendiam às necessidades de todo mundo, ou deixava mais ou menos todo mundo feliz, ou pelo menos todo mundo satisfeito, cara, aumentou muito. A minha capacidade como gestor e como executivo de conduzir essas negociações, cara, aumentou pra caramba. Tanto que lá na multinacional eu acabava sendo um dos caras que encabeçava, toda vez que tinha a necessidade, encabeçava os processos de negociação, mesmo que eles fossem em diferentes áreas, para poder facilitar a gente chegar num acordo. E aí, adivinha, cara, eu já, com essa habilidade de usar os gatilhos mentais, quando eu entrei em vendas em 2005, né, eu só não vou contar toda a história aqui de novo, porque senão eu fujo do objetivo principal, que é falar sobre os gatilhos mentais. Mas quando eu comecei a vender oficialmente, em 2005, que começou a minha carreira na área de vendas, cara, eu já tinha uma experiência de uso dos gatilhos mentais para poder aumentar o meu poder de influência e persuasão. Putz, deixa eu te falar, cara. Aliás, deixa eu te contar. Eu desconfio, provavelmente, esse é um dos principais motivos que me ajudaram a obter resultado de vendas, eu bater as minhas metas de vendas, vender muito, cara, me destacar na área comercial com muita rapidez. Era porque eu já trazia na minha bagagem essa história, esse conceito, as técnicas de gatilhos mentais para poder aumentar o meu poder de influência e persuasão, cara. Então, olha só que interessante, né? Aliás, essa é uma reflexão muito legal. Além, as técnicas de gatilhos mentais fazem parte, cara, de todo o processo de vendas, de todo o processo de vendas. E, nesse sentido, elas estão inseridas numa metodologia maior de vendas. Legal, cara? No final das contas, a minha dedicação, aprender, estudar e praticar gatilhos mentais, cara, aumentou meu poder de influência. E aumentando meu poder de influência, cara, aumentou consideravelmente a minha capacidade de fechar negócios, de bater as minhas metas. Legal, cara? Muito bom. Mas, nesse sentido, quando eu comecei a usar em vendas e quando eu comecei a levar isso para os meus treinamentos, para as minhas palestras, os gatilhos mentais, começou a acontecer uma coisa muito interessante. Várias pessoas, cara, até hoje, quando eu levo esse tema para os meus treinamentos, para as minhas palestras, algumas pessoas vêm para mim e falam assim, mas Alexandre, se eu estiver usando os gatilhos mentais, né, ou seja, estímulos externos para influenciar diretamente a maneira como o meu cliente decide. Porra, eu não vou estar enganando ele, cara, puta, isso não é uma trapaça? Cara, eu não vou estar fazendo algo desonesto com o meu cliente, cara? Pô, olha que interessante, né? Uma pergunta muito, muito interessante. Alexandre, usar gatilhos mentais de influência e persuasão não é enganar o cliente? Então, isso não é uma coisa errada de se fazer? Presta atenção no que eu vou te responder. Se esse também é um pensamento que vem na tua cabeça quando a gente fala sobre isso. É muito interessante, porque vou usar aqui como referência, vou continuar usando o Robert Cialdini, porque eu, inclusive, já tive em workshops presenciais com ele. Ao longo de toda essa minha trajetória em vendas, cara, eu tive que me inscrever e aprender com ele diretamente. Foi sensacional, cara. Foi muito legal participar de um workshop de um dia inteiro com ele próprio, o próprio Robert Cialdini, ajudando a gente a entender e aprender a praticar os gatilhos mentais. E foi muito interessante, porque durante todo o workshop, cara, durante todo o workshop dele, repetidamente, ele lembrava a gente que aquelas técnicas de persuasão e influência, ou seja, os gatilhos mentais, eles devem ser usados de forma positiva, eles devem ser usados para o bem. Por quê? Porque da mesma maneira que eles podem ser usados de forma positiva, para influenciar positivamente, eles podem ser usados também para uma maneira que não é legal, para enganar, tá? Então, e aí você vai estar se perguntando, você vai estar afirmando para você, tá vendo, Alexandre, eu te falei, cara, porra, se eu usar gatilhos mentais, eu não vou estar enganando meu cliente? Pois é, cara, mas aí tem uma coisa muito interessante, que eu tirei como reflexão, principalmente de toda essa convivência com esse conteúdo. Sabe por que não é enganar o cliente? Porque quando a gente usa positivamente os gatilhos mentais, a gente está usando
para beneficiar a nós mesmos, lógico, para a gente conseguir um número maior de vendas, bater nossas metas, nos tornar campeões de vendas na empresa, mas também só vale, a gente usa porque a gente quer levar ganhos, a gente quer levar benefícios, a gente quer levar um resultado bom para os nossos clientes também, cara. Então, o gatilho mental, ele tem essa função. Ele tem, no final das contas, ele quer promover um resultado, um negócio que beneficie tanto o vendedor, a vendedora, quanto o cliente. Nesse sentido, cara, o gatilho mental, se for necessário, inclusive, em última instância, ele pode ser revelado. Ou seja, eu não tenho problema nenhum de, num questionamento do meu cliente, numa desconfiança do meu cliente, dizer para ele qual gatilho mental eu estou usando, por que eu estou usando aquele gatilho mental e qual o efeito que ele vai ter nas nossas vidas. Sabe por quê? Aliás, quando o cliente me pergunta, ele me ajuda. Por quê? Porque ele me ajuda a falar para o cliente o quanto o cliente vai ganhar com aquilo, com aquele processo ou com o uso desses gatilhos mentais. Lógico que eu vou estar ganhando com aquilo também, mas é transparente, não tem agenda escondida, não tem enganação, percebe? É muito claro como os gatilhos mentais podem e ajudam, contribuem para que os resultados sejam positivos, tanto para o vendedor, para a vendedora, quanto para o cliente. Legal, cara? Isso é uma maneira positiva de você usar os gatilhos mentais. E nesse sentido, cara, você não vai estar enganando. Por quê? Porque isso pode ser aberto, isso pode ser revelado, isso pode ser compartilhado com o teu cliente. Legal, cara? Agora, vamos lá, já que eu toquei nesse assunto. Por outro lado, um dos principais erros que eu vejo vendedores e vendedoras fazendo ao usarem os gatilhos mentais, cara. Qual é o principal erro? Bom, você que está me acompanhando aqui nessa live já deve ter percebido, cara. É usar o gatilho mental de uma maneira negativa, ou seja, para enganar o teu cliente, para trapacear o teu cliente, para poder, no final das contas, prejudicar o teu cliente. Esse é um dos principais erros quando a gente usa um gatilho mental de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Algo que, por exemplo, Robert Cialdini sempre lembra a gente de não fazer, não usar negativamente. Sabe por quê, cara? Pelo seguinte, a tua capacidade de influenciar ou persuadir um cliente, quando você aprende a usar os gatilhos mentais, ela fica alta, ela fica grande, cara. Você, deixa eu te falar, cara, você vai aprender os gatilhos mentais, você vai começar a usar e vai aumentar o teu poder de influência em relação aos teus clientes. Vai aumentar. E aí, cara, o que vai acontecer? Você pode usar tanto para o bem, quanto você pode usar para o mal, tá? Qual é a diferença entre um e o outro? Bom, quando você usa para o bem, você está influenciando, você está persuadindo. Quando você usa para o mal, você está manipulando, cara. Olha que interessante. As técnicas são exatamente as mesmas. Mas dependendo da intenção que você tem, ou é persuasão ou é manipulação. E a diferença prática entre as duas coisas é que quando os gatilhos mentais são usados para manipular, para ter um ganho exclusivo do vendedor, tá? Para enganar, o vendedor ele não pode contar, ele não pode revelar o que ele está fazendo, ele não pode compartilhar com o cliente quais os gatilhos mentais que ele está usando, por que ele está usando e qual é o efeito que isso vai ter. Por quê? Porque, no final das contas, cara, ele vai estar se beneficiando só a si próprio. Aliás, para ele ganhar, vendedor ou vendedora, provavelmente o cliente está perdendo. Provavelmente o cliente está sendo enganado. Por isso que, nesse caso, é uma manipulação, onde você não pode revelar. Cara, jeito errado, cara. Sai fora. Não use de uma maneira negativa. Por quê? Porque a conta vai chegar, cara. Pode ser que, num curto prazo, te dê alguns resultados, é verdade. Manipular, enganar, funciona. Qual que é o problema? Funciona por muito pouco tempo. Por um espaço de tempo muito curto, cara. E aí, no futuro, além de você perder a venda, você vai perder o cliente, que é o pior dos mundos. Por isso, a minha recomendação é resista à tentação e não faça isso, tá? Não use de maneira negativa, embora você vá sentir vontade, às vezes, de trazer isso. Legal? Então, vamos lá. Deixa eu contar para vocês agora alguns dos principais gatilhos mentais em vendas, cara. Quais são os principais gatilhos mentais que devem ser utilizados em vendas, porque aumentam a tua capacidade de persuadir, de levar o cliente para o fechamento da venda e, consequentemente, bater a tua meta, bombar como campeão
campeã de vendas na tua empresa. Legal? Então vamos lá. Primeiro gatilho mental que deve ser usado sempre que você puder, aliás, se planeja para poder fazer isso, é o gatilho da afinidade, cara. Isso, cara. O primeiro gatilho mental se chama afinidade, né? O que é o gatilho mental da afinidade, cara? É o seguinte, o gatilho mental da afinidade é assim, não sei se você já percebeu, mas as pessoas, de uma maneira geral, tendem a se deixar influenciar por aqueles que reconhecem, que enxergam como pessoas parecidas, como semelhantes. Cara, você já percebeu isso? Você tem a tendência de acreditar, ou você tem a tendência de se aproximar mais de pessoas que, por algum motivo, você percebe que tem mais ou menos o teu jeitão, que são mais ou menos parecidas com você. Você já percebeu isso? Você funciona dessa maneira, eu funciono dessa maneira, os nossos clientes funcionam dessa maneira. Então, afinidade, a gente usar o gatilho da afinidade, cara, é uma maneira de fazer com que o cliente se aproxime de nós, criar uma conexão com o cliente, começar a construir uma confiança com o nosso cliente, aumentar, acelerar o processo de o cliente confiar mais em nós. E a gente sabe que em vendas, cara, confiança, embora não feche negócio, é fundamental. Sem confiança, é muito difícil de um processo de vendas se desenrolar. Tudo bem? Então, a técnica do gatilho mental da afinidade ajuda a gente a desenvolver isso, a acelerar esse processo, a fortalecer esse processo de aproximação. Então, como o próprio nome já diz, é você encontrar afinidades, você encontrar pontos comuns entre você e o teu cliente, tá? Evidenciar isso, comentar isso, explorar esses pontos comuns, porque a tendência, quando você usa esse gatilho mental, é de o cliente virar e falar, opa, cara, tem parecido comigo, cara, legal, quero me aproximar, tô a fim de, né, vou deixar essa pessoa chegar um pouco mais próximo. Vou contar algumas outras particularidades do meu negócio que talvez, sem essa proximidade, eu não contaria. Legal, cara? Então, isso é o princípio da afinidade. Quer um exemplo? Então, vamos lá. Deixa eu te dar um exemplo para isso. Você está começando a conversar com o seu cliente, ou primeiro contato com o cliente, e você, inteligente, se preparou, foi lá, conseguiu o nome do cliente e fez uma busca no Google, nas redes sociais. E descobriu alguns posts desse cliente andando de bicicleta, pedalando com os amigos de final de semana. Pronto, cara. Olha que legal. Se você, por acaso, tem uma bicicleta em casa, de vez em quando você costuma sair para pedalar, você já achou um ponto, uma afinidade entre você e o teu cliente. Sabe? O prazer, o hábito de passear de bicicleta, de fazer uns passeios de bicicleta vez por outra. Cara, isso é muito legal, sabe? Às vezes é um toque, só uma lembrança, fala, pô, cliente, estava lá, tive curiosidade, fui pesquisar um pouco e descobri que você adora andar de bicicleta. Pô, eu também, só para comentar. Um simples comentário, não leva mais do que 10 segundos, não leva mais do que 15 segundos. Mas já é o suficiente para o cliente virar e falar, opa, que legal, tem alguém um pouco mais parecido comigo aqui. E aí, assim como uma série de outros gatilhos, de outras técnicas, que são inúmeras quando a gente fala sobre vendas, vão te ajudando a depositar esses créditos na relação com o cliente, o que faz com que esse processo de vendas flua melhor, aumente a capacidade de ele se desenrolar, de ele se desenvolver de uma maneira positiva, o que te leva com mais facilidade para o fechamento, para a venda. Legal? Interessante, né, cara? Muito legal. Deixa anotado aí, então, primeiro princípio muito forte, que precisa ser utilizado durante as tuas vendas, para que você possa bater tuas metas, se tornar um campeão, é a afinidade. Legal? O outro princípio que eu trouxe para vocês aqui, que eu escolhi, cara, que é um princípio muito legal, é o da autoridade. Princípio de influência e persuasão, o gatilho mental da autoridade. O que é o gatilho mental da autoridade, Lacava? É muito simples. É quando a gente usa referências de especialistas ou de conceitos, teorias fundamentados, amplamente conhecidos e validados,
para poder sustentar uma ideia, para poder sustentar a apresentação de um produto ou de um serviço. Esse é o princípio da autoridade, né? Então, por exemplo, o teu produto ele já é utilizado pelas principais empresas aí na região do país onde você mora. Vamos supor que você mora no Nordeste, tudo bem? E aí no Nordeste você atua como vendedor de equipamentos, de materiais para empresas que vendem e comercializam sinal de internet, tudo bem? E aí, você pesquisando dentro da tua empresa, você descobre que os principais fornecedores de internet da região nordeste do Brasil são clientes da tua empresa. Pronto, cara. Você já tem aí um dado importante para poder usar o gatilho da autoridade. Qual é o gatilho da autoridade nesse caso? Ó, deixa eu te contar, cara, rapidamente. Mas nós, como empresa, que estamos aí há 6 anos, 8 anos no mercado, nós temos hoje como cliente os principais fornecedores de sinais de internet, assim como você aqui da região nordeste do país. Percebe, cara? Isso demonstra autoridade, isso inspira confiança, isso faz com que o cliente pare aqui dentro, ele pode não te falar, mas aqui dentro na cabeça dele ele está pensando assim, pô, caramba, os caras são feras, meu. Se os principais clientes da região Nordeste já trabalham com esse fornecedor, cara, ele deve ter coisas interessantes e ele deve estar fazendo um trabalho muito legal. Legal, vou dar mais crédito para esse cara, vou dar tempo para esse cara me explicar melhor. Vou continuar conversando com ele para ser um possível fornecedor meu. Percebe, cara? É assim que, na prática, a gente pode usar um gatilho da autoridade. Cara, você está prestando serviço. Cara, o teu serviço ele tem um selo de homologação, ou então é um serviço de uma franquia que tem onde o franqueado é uma marca nacionalmente reconhecida, é uma marca mundialmente reconhecida, enfim. Tudo aquilo que possa se mostrar como uma referência positiva, conhecida, assim como estudos também, né? Não precisa estar ligado o nome de uma pessoa ou de um produto. Pode ser um estudo, sabe? Um estudo que comprove a eficácia do teu produto ou do teu serviço, uma literatura, um case de sucesso. Tudo isso pode servir como um gatilho de autoridade para que você aumente o teu poder de influência, persuasão, gatilho mental, para o teu cliente continuar interessado, aliás, aumentar o interesse em experimentar, em querer adquirir de você o teu produto ou o teu serviço. Legal, né? Muito interessante. Bacana. Vamos lá. Vamos para o terceiro tipo de gatilho mental que eu separei aqui para compartilhar com vocês nessa nossa live de hoje, tá? O terceiro gatilho é o chamado prova social. Legal. O que é prova social, Lacan? Você pode estar se perguntando. Vamos lá, cara. Prova social é um gatilho mental que usa o conceito daquilo que a maioria das pessoas, ou que a sociedade, lógico, vinculada ao teu produto, ao teu serviço, tem optado, tem usado, tem dito em relação àquela determinada questão. É prova social. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Todo mundo começou a comprar o iPhone da Apple. Todo mundo começou, há uns anos atrás, a comprar o telefone da Apple. Cara, todo mundo queria ter um telefone da Apple. Por quê, cara? Porque todo mundo tinha. Qualquer pessoa que quer comprar um telefone novo, cara, vou comprar um telefone novo. Qual que eu vou comprar? Vou comprar um iPhone da Apple. Por quê? Todo mundo tem, cara. Se todo mundo tem, ele deve ser muito bom. Ele deve ser muito legal. Ele deve funcionar muito bem. Este é o gatilho da prova social. Legal? Algo que já está consolidado na sociedade ou num grupo da sociedade, da qual é o grupo com o qual o teu cliente também faz parte, e você quer, através desse gatilho mental, aumentar o teu poder de influência, percebe? Então, por exemplo, no caso da venda de um produto, né, você poder demonstrar para o teu cliente, o teu futuro cliente, o quanto ele já foi sendo utilizado, o quanto ele é referenciado, né, as várias horas de teste que ele já tem, cara, faz parte de uma prova social. Depoimentos de outros clientes teus, você poder reunir
esses depoimentos, clientes não só falando bem, mas como eles têm se beneficiado do teu produto ou então do teu serviço, da tua solução, cara, isso também é um gatilho mental que deve ser usado na venda, né? Que é o gatilho da prova social. Ou seja, cara, tem muita gente usando, tem muita gente falando bem. Então, putz, isso significa, diminui o meu risco, diminui as minhas preocupações, por quê? Porque se a maioria está usando, deve ser bom, então eu posso ter tranquilidade de também usar, de também experimentar. Legal? Esse é o gatilho da prova social. E por último, eu quero trazer aqui um que já é mais conhecido, né? A maioria das pessoas conhece, mas eu vou citar também porque em vendas ele acaba também sendo muito utilizado, que é o gatilho mental da escassez. Esse amplamente utilizado há dezenas de anos, décadas, muito antes do marketing digital, como eu citei, né? Quer ver só? Quem não lembra daquela famosa propaganda nas Casas Bahia, né? Quando a gente tinha na televisão, cara, a internet ainda estava meio, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000, gatinho, eu estou falando de mais de 20 anos atrás, e a Casas Bahia já vinha com a sua propaganda, né? Queima de estoque, ou então saldão das Casas Bahia, né? Até sábado, mas olha, só até sábado mesmo, é só até sábado. O só até sábado era eles utilizando o gatilho da escassez, ou seja, passou de sábado, você não tem mais. Ou você aproveita até sábado, ou então se passar de sábado, você não vai mais ter essa oportunidade. Esse é o gatilho mental da escassez. Por que isso? Porque, por algum motivo, a mente humana, ela percebe a falta de algo com muito mais impacto do que os ganhos que aquilo pode trazer para a pessoa. É assim, nós somos assim, você é assim. Né? Imagina você chega numa loja para comprar uma roupa, ou então um móvel, por exemplo, uma cadeira. E aí, ali quando o vendedor te atende, ele te mostra se gostou de uma cadeira na vitrine, e e aí você pergunta para o vendedor, e aí, qual que é o preço dela? Tal, e o vendedor vira para você e fala, olha, mais do que o preço, deixa eu te falar, eu vou ver se a gente tem lá estoque. E aí ele volta e fala assim, deixa eu te falar, cara, é a nossa única cadeira, aliás, a última que a gente tem aqui. Tá? E aí, para apimentar um pouquinho esse gatilho mental da escassez, ele vira e fala assim, e tem uma pessoa dentro da loja, um outro cliente que também está interessado, está querendo levar essa cadeira. Como é que você fica se você gostou dela? Pô, cara, você fica naquela tensão para fechar o negócio naquele momento, cara. Agora, ao invés disso, imagina que o vendedor foi consultar o sistema e aí ele volta e fala que, cara, essa cadeira a gente tem estoque, tem mais de 30 unidades em estoque, o preço é esse e tal. Qual que é o teu apetite para fechar um negócio naquele momento? Cara, você fala, não, estou tranquilo, cara. Tá aí, eu posso decidir hoje, amanhã, depois de amanhã. Tem estoque, não tem problema nenhum. Percebe, cara? Por isso que o gatilho mental da escassez, ele é tão utilizado. Agora, detalhe, né? Lembra, usar do jeito certo ou do jeito errado. Não adianta mentir, cara. Puta, deixa eu te falar. Você já sabe disso, tua avó já te falava, mentira tem perna curta. E é muito fácil, nos dias de hoje, os dias onde a gente tem acesso via redes sociais, tecnologia, cara, há um monte de informações, você usar de mentira para poder colocar em prática o gatilho social. O gatilho de escassez. Não faça isso, cara. Não faça, porque é um erro, isso só vai te trazer prejuízos, no mínimo a médio e longo prazo. Pode ser que no curto prazo você até se beneficie disso, cara, mas é um custo muito alto para depois o que você vai ter que carregar como consequência, tá legal? Então, vale o gatilho da escassez, com certeza ele vale, desde que ele seja real, desde que ele seja verdadeiro. E aí, junto com a área de produção, junto com a área de marketing, é muito legal já montar uma estratégia nesse sentido, né? Até porque, hoje em dia, a gente sabe, como administradores, cara, uma das piores coisas para a empresa é manter grandes estoques de produto acabado, né? Ou então de serviço, enfim, tempo é escasso. Então, é bacana utilizar isso. A gente tem, normalmente, qualquer tipo de negócio, qualquer venda de produto ou serviço, a gente encontra lacunas, a gente encontra espaços onde a gente pode e deve usar o gatilho mental da escassez para poder facilitar, para poder lembrar os nossos clientes o que é importante ele fechar o negócio e não procrastinar, e não ficar esperando uma data mais à frente para poder fechar. Legal, queridos? Interessante, não é, cara? Eu acho maravilhoso esse tema dos gatilhos mentais. Existem outros,
tá? Vamos lá. Eu vou me programar para numa próxima live poder estar compartilhando isso com vocês. Bacana? Por quê? Porque de momento, cara, eu quero te lembrar de uma coisa, né? Legal essas técnicas. Tem muitas outras técnicas importantes e que você precisa saber, você vendedor, vendedora, para poder fechar suas vendas, para poder definitivamente bater a tua meta. Sabe realizar aquele sonho de se tornar o campeã de vendas aí na tua empresa? Pois é, cara, tem muita coisa para aprender sobre isso, além de gatilhos mentais. Por isso eu vou reiterar o meu convite para você. Entre os dias 10 e 14 de outubro, eu vou colocar o VBM no ar, que é o meu programa Vamos Bater Meta. Aulas online, 100% online, gratuitas, onde eu vou te entregar muito conteúdo. Os principais erros, quais são os passos que você não pode deixar de fazer para poder conduzir um bom processo, fechar a venda e bater tua meta, e quais são os grandes mitos e verdades que existem nesse mercado. Todo mundo fala muita coisa, mas pouca gente efetivamente testa na prática para saber o que funciona ou não. Lá no VBM, no Vamos Bater Meta, meu evento totalmente online, gratuito, zero de custo, você só vai precisar dedicar um pouco de tempo e energia tua para poder acompanhar. Eu vou compartilhar contigo tudo isso. E eu tenho certeza que você vai curtir. Por quê? Porque em edições anteriores, cara, eu recebi, como eu recebo sempre centenas de comentários, as pessoas compartilhando comigo, cara, muito legal. Muita gente dizendo para mim, Lacava, cara, comecei a bater minha meta, cara. Mudou o meu jogo em vendas, cara. Eu estou conseguindo fazer coisas que eu não fazia antes. Legal? Então, você que está aí me assistindo, aproveita, vai lá na bio. Agora é o momento de você ir lá na bio, fazer a sua inscrição e deixar a tua agenda já preparada para poder participar. Imperdível. Legal? Muito bom. Amanhã tem mais live, amanhã tem mais conteúdo. Me aguarde, vou trazer algo novo, diferente, para que você possa ter clareza do que fazer, quando fazer, para poder fechar a venda, bater as suas metas, se tornar um campeão de vendas. Tchau, queridos, queridas. Ótima tarde. Vejo vocês amanhã. Beijão. Até.